os arminianos perseguiram os calvinistas. Geralmente nós ouvimos muito essa acusação e essa defesa por parte dos arminianos, dado as ações do Sínodo de Dort. Bem, nós precisamos sempre lembrar que quando nós fazemos algum juízo, emitimos alguma avaliação de acontecimentos passados, nós podemos errar numa retrospectiva, porque podemos cometer aquele erro até, digamos, da ausência da real realidade que aquelas pessoas viviam, experimentavam, tanto culturalmente, religiosamente, politicamente, e mesmo familiarmente, a saúde, enfim, muita coisa envolvida que na avaliação histórica retroativa nós podemos falhar em avaliar. Bem, mas mesmo assim, apesar disso, a insistência arminiana de que eles foram injustiçados, que eles eram inocentes, que eles os calvinistas perseguiram e que o juízo ali no sínodo foi de cartas marcadas, que eles não tinham direito de absolutamente nada e etc, etc. Depois foram punidos injustamente, foram, enfim, tudo aquilo que sabemos que aconteceu diante das ações de Dort, tanto religiosamente como politicamente. Porém, quando nós vamos verificar a história, tem mais coisas que precisam ser ditas a respeito do outro lado também. E para o meu espanto, eu lendo um livro arminiano, de defesa arminiana, intitulado Manual de Teologia Arminiana, escrito por Flávio Costa, esse livro, eu lendo para conhecer mais as defesas arminianas, já li outros, estava lendo esse, é um PDF, está disponível na internet, é um PDF legal, eu não sei se tem o livro físico, mas o PDF está aí autorizado para baixar. E tem um capítulo ali nesse livro que trata de Dort, dos fatos históricos de Dort, enfim, não é escrito pelo mesmo autor, o autor deste capítulo se chama Samuel Coutinho. E diante disso, eu chegando nesse capítulo, obviamente, eu já até sabia o que eu iria encontrar, que os calvinistas foram injustos, que perseguiram os arminianos e tudo aquilo que nós habitualmente já conhecemos. Mas, para o meu espanto, na medida que eu fui lendo, eu encontrei uma informação que já ouvi, já tinha alguém tratado, mencionado, mas sem nenhum trabalho mais específico, mais exaustivo. E para o meu espanto eu encontrei ali o que esse autor colocou sobre a atitude e as ações arminianas ou dos remonstrantes entre os anos ali de 1611 até o ano 1617, anterior ali ao começo do sínodo. E eu vou trazer aqui para vocês, vou ler, e vocês vão chegar às suas próprias conclusões. Se os arminianos eram, de fato, tão inocentes assim, e se as atitudes e ações do Sínodo de Dort não foram, de fato, uma reação contra a anarquia e contra a rebelião que os remonstrantes estavam promovendo ali naqueles dias. Então, eu vou ler aqui para vocês, na página 131 do material, e eu quero, 131 e 132, eu quero que você ouça a leitura e faça a sua avaliação. Depois eu faço um breve comentário. Vamos lá. Manual de Teologia Arminiana, página 131, tá bom? Então, abre aspas, vamos lá. Os estados então propuseram um debate entre as partes para resolver a questão. Assim, em março de 1611, na cidade de Haia, 6 arminianos e 6 calvinistas se reuniram diante dos representantes da província e, neste dia, em resposta aos 5 artigos do Remonstrance, os calvinistas apresentaram o Contra-Remonstrance, um documento contendo 7 pontos sobre a teologia, e também afirmaram a necessidade de um sínodo nacional para a resolução das questões. Este momento
os arminianos ficaram conhecidos como remonstrantes e os calvinistas como contra-remonstrantes. Nos anos que se seguiram, as principais cabeças arminianas, com destaque para Wittenbogaert e Grotius, escreveram tratados sobre a relação do Estado e Igreja, subsidiando Oldenbarnevelt e os regentes moderados em suas ações para suprimir posições extremadas e conflitos na Igreja reformada. Entretanto, em muitos lugares, o Partido da Tolerância agia com intolerância contra os ministros calvinistas. Os conselhos das cidades arminianas expurgaram o elemento contra-remonstrante das cidades. Onde isso não era possível, criaram um modus vivendi, com os consistórios contra-remonstrantes que, até 1617, evitava atritos mais sérios. Regentes do Partido Remonstrante suprimiam vigorosamente as tendências separatistas dos contra-remonstrantes. Em Utrecht, a magistratura arminiana, depois de 1610, era tão intolerante com os gomaristas aqui são os calvinistas, segundo a liderança católica, quanto com os católicos. Os regentes expulsaram muitos ministros gomaristas mais extremados, muitas vezes não lhes dando a oportunidade de estabelecerem igrejas separadas em suas cidades. Observe agora, nem mesmo uma pequena congregação de contra-remonstrantes foi estabelecida em Haia até 1617. Fecha aspas. Vou ficar até aqui. Daqui em diante ainda há outros relatos das brigas e das confusões que foram produzidos por ambos os partidos, tanto arminianos como calvinistas. Mas o que eu quero destacar aqui é que, mediante essa informação aqui, e até outras adiante, fica muito bem claro que essa versão que o arminianismo quer colocar hoje, que eles foram inocentes, que eles foram sabotados em Dort, que eles depois foram perseguidos, que sofreram, não é tanto verdade assim, pelo menos no que tange a eles também terem feito isso. Podemos dizer que os calvinistas fizeram isso? Sim, como também os arminianos fizeram. E com um detalhe, os arminianos fizeram isso de forma ilegal. E começaram isso e por muito tempo. Como vocês viram aqui, isso começa já em 1611 e se arrasta até 1617, 6 anos ou um pouco mais, onde até mesmo igrejas calvinistas não podiam ser plantadas. E agora? Será que vocês estão com aquela máxima, né, de acusar outros do que vocês fizeram? Né? É muito estranho isso, no mínimo. Então aqui fica muito bem claro que este era o erro do período. Esse tipo de tratamento, de intolerância, infelizmente, é o pecado no homem, né, para provar como que somos depravados, não é verdade? Por mais que alguns tentem aliviar essa depravação. Então, quero deixar aqui essa informação e dizer de forma bem clara, os arminianos perseguiram também. E perseguiram por muito tempo os calvinistas. Diante disso, não podemos aqui dizer que o arminianismo era errado pelos pecados dos arminianos. Assim que, da mesma forma, os arminianos precisam pensar que o calvinismo ele não é errado ou certo se calvinistas pecarem ou se calvinistas viverem uma vida correta.
A avaliação doutrinária tem que estar à parte, porque esses erros, esses pecados foram cometidos por ambos os lados. Então nós temos que avaliar a teologia. E, infelizmente, esses pecados deixar para que o justo juiz, naquele dia, que sabe as motivações, todo o ambiente, as dificuldades, o que acontecia politicamente. Como sabemos, esse era um período conturbado ali. Se não há uma intervenção de autoridades ali, isso ia virar um caos, porque mais adiante comenta de brigas das famílias em bares, em todos os lugares. Mas o justo juiz vai julgar quem pecou, quem errou. No entanto, a avaliação teológica ela permanece, independentemente dos pecados desses homens. E podemos realmente dizer, o arminianismo continua sendo uma opção entre pelagianismo, semi-pelagianismo, wesleyanismo e todos esses ismos que batem continência para o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que é soberano, que é puro, justo, imaculado, quer seja por nascimento, quer por uma graça preveniente, enfim. Então, aí, dentro disso, há essas alternativas. Mas, por outro lado, apenas a fé reformada aponta Deus como soberano e o homem totalmente corrompido e que somente o Espírito Santo pode poderosamente produzir a salvação no homem, garantindo até o fim, para que o sangue de Jesus seja honrado na salvação dos eleitos. Está muito bem clara a divisão aí. Mas, no que diz respeito a esse assunto, eu acho que vocês precisam parar com esse tipo de defesa, dizendo que houve injustiças. Não, se vocês estiverem, se os remonstrantes da época estivessem no poder, como demonstraram aqui, teriam feito o mesmo, como tentaram e não conseguiram. Então, que Deus nos mantenha na verdade e sempre na verdade do lado de Cristo. Deus te abençoe.